Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para convidar vocês para a gente viajar e navegar pela semana que vai do dia 4 ao dia 10 de agosto, né? Em que a gente ainda vive com grande intensidade a lua crescente que aconteceu no dia 1º. No signo de Escorpião, dessa lunação lindíssima de Leão, né? Desde que o Sol encontrou a Lua no signo de Leão, trazendo para a gente muito esses desafios do eu, né? De quem sou eu, quais são os talentos que eu deixei adormecidos, o que eu preciso voltar e um pouquinho no caminho para poder resgatar e preencher algumas lacunas para estruturar melhor minha nova jornada, o meu novo começo. Mas acima de tudo, dentro da lunação de Leão, que foi o Sol encontrando a Lua no signo de Leão, trazendo para a gente uma perspectiva muito clara sobre quem nós somos, né, e o que nós não estamos mostrando para o mundo, e depois os desafios dessa Lua crescente no signo de Escorpião, que pediu que a gente revelasse para o mundo a quem nós realmente somos, né, superando medos, inseguranças, né, tendo coragem para poder mostrar quem a gente realmente é, brilhar de acordo com a nossa essência divina, né, nossa centelha divina, e mostrar para o mundo a nossa originalidade. Muitas vezes a gente está pecando, a gente não está feliz, a gente não está plenamente satisfeito, porque justamente a gente está se escondendo do mundo, usando máscaras para caber, usando máscaras para fazer parte de alguma coisa que às vezes nem tem nada a ver com o que a gente deseja, o que a gente quer, né? E essa semana vem mostrando exatamente isso para a gente. Porque o Marte, que é um dos regentes da Lua crescente no signo de Escorpião, que essa Lua crescente fica válida aí até sexta-feira, ela vai reverberar até sexta, porque a Lua cheia no signo de Aquário só acontece no sábado, né? Então, a gente tem essa ideia aí desse Marte, regente dessa Lua crescente, ele já ingressa no dia 6 em Libra, às 20h23, né? Em Libra, ele não está tão confortável, ele fica no exílio dele, né? Porque o domicílio dele é Áries, que é o signo oposto a Libra. E a gente vai ter uma série de oposições desse Marte em Libra com Saturno e Netuno no signo de Áries, né? Que é o signo que ele rege e que ele se sente confortável. Então, é um momento em que, por exemplo, Marte em Libra, ele tem que pensar mais, ele tem que infiltrar na sua equação de decisão, de iniciativa e de impulso, equilíbrio, harmonia, o outro, né? Já que ele, né, Marte, o deus da guerra, ele não faz isso, não é normal, não é do seu feitio, do comportamento de Marte, né, é pensar muito para agir, nem ter equilíbrio nas suas ações. Ele vai e faz, é impulsivo, né? E nesse momento, com os planetas lá no signo de Áries, que é o signo que ele rege, que é Saturno e Netuno, fazendo uma retrogradação, é importante, e o Marte num signo exilado, em Libra, né, fazendo essas oposições a Saturno e Netuno retrógrados no signo de Áries, é mais uma vez o céu falando, olha, é menos sobre a pressa e mais sobre a compreensão de qual direção você deve ir. Né? É estruturar o seu caminho de acordo com o seu sonho, né, para que você consiga realmente chegar onde você deseja. Se você for fazendo as coisas de qualquer jeito, e especialmente nessa oposição que acontece entre Marte em Libra e Saturno e Netuno no signo de Áries, né, retrógrados, é menos o que o outro quer que eu seja, mais sobre o que eu quero que seja o meu futuro. Né? Então, o Saturno e o Netuno vão voltando aí e retrogradando. Essa duplinha Saturno-Netuno, um fala de realidade, né, que é Saturno, e Netuno fala de sonho. Né? Então, assim, da mesma forma que a morte define a vida, porque ela é o ponto final da vida, o sonho, ele define a nossa realidade. É aquela velha história, o que a gente pensa, a gente consegue realizar. E o que a gente sonha, a gente realiza, né? Então, é como se esses planetas estivessem voltando e o Marte lá em Libra falando assim, olha só, tenha mais equilíbrio. As responsabilidades são suas. Você tem que preencher as suas lacunas, as suas vontades. Parar de querer depender da opinião alheia, da decisão alheia, de jogar para o outro o que você precisa decidir para a sua vida. É sua responsabilidade. É como se o céu falasse assim, olha, calma, espera um pouco.
Dá uma olhada aí, porque você tem que dar uma olhada para trás para ver quais foram as atitudes e as decisões que você tomou, pensando muito mais em preencher as expectativas alheias do que preencher as suas próprias vontades. Pensando muito mais em usar uma máscara Libra, né, do que você acha que é o conveniente ou convencional para caber numa sociedade ou numa relação ou numa profissão, e menos considerando aquilo que é importante para você, Áries. Né? Então a gente tem essa briga aí. E é uma oposição que se perpetua para a oposição da lua cheia, que a gente vai continuar trabalhando isso dentro da alunação leonina. Né? Porque quando o Sol em Leão se opõe à Lua no signo de Aquário, é justamente sobre essa ideia. Sobre a ideia do que eu estou fazendo para preencher as expectativas do coletivo, as expectativas do outro. Estou me deixando para trás. Estou me auto-abandonando. Então, é uma ideia muito interessante, com a oposição especialmente desse Marte a Netuno e Saturno essa semana. O Saturno ele vai trazer a ideia de, olha, para trás, volta um pouquinho aí, né, para pegar um impulso necessário para seguir em frente e ver quais pedacinhos seus que você escondeu porque você não queria mostrar, porque você estava com medo de se expressar, enquanto você mesmo. Porque você achava que se você se expressasse ou fosse daquela forma, você não caberia numa relação, numa profissão, na família, de alguma forma. Acabou sendo outra pessoa. Né? E o Netuno, ele vem falando assim, olha só, dá uma olhada aí quais sonhos são seus e quais sonhos são das outras pessoas. E que você está tentando viver esses sonhos que não são seus. Né? Então, é uma retrogradação pedindo para a gente reavaliar algumas coisas importantes para a gente poder seguir numa jornada que tenha mais a ver com a gente do que com o que o outro deseja da gente. Né? Se desconectar um pouco, o Marte em Libra fazendo oposição a Netuno no signo de Áries, é mais ou menos um chamado a uma desconexão, né? de um eu para uma reconexão com um novo eu, um velho eu deixando para trás, que não tem nada a ver comigo, ou que tem mais a ver com as outras pessoas do que com o que eu quero, e um novo eu, que é a realização do meu sonho efetivamente, para eu poder criar a minha realidade Saturno, lá na frente, bem estruturado, mais conectado comigo. Só que o que acontece? Com Marte em Libra fazendo oposição a Netuno e Saturno no signo de Áries, a gente pode estar no momento de transição. A gente é tipo a borboleta, não é nem lagarta, e nem se transformou em borboleta ainda, está na transição, está no meio ali do caminho. E esse momento é agoniante, né? Porque você fica lutando contra você mesmo, porque você quer, aquela coisa, o desejo de agradar, Marte em Libra, e ao mesmo tempo de romper com o que o outro deseja de mim, que aí seria a ideia da oposição da Lua no signo de Aquário e o Sol no signo de Leão. Né? E também traz a ideia de um aspecto que acontece no dia seguinte da lua cheia, que é o Plutão fazendo um trígono para Marte, o Plutão em Aquário, retrógrado em Aquário, fazendo um trígono para Marte no signo de Libra, que é justamente isso que eu falei, né? O desejo de romper, de me libertar, que é a vontade, né? É o poder que eu posso ter em me libertar, em ser mais eu, versus o Marte em Libra, que é o desejo de agradar o outro, o desejo de caber dentro da expectativa alheia. E aí é um poder de quebrar isso, porque a gente vai, esse aspecto estará em trígono. Né? A gente vai ter outro trígono também de ar muito importante acontecendo essa semana entre Lua, Marte e Urano. Né, que acontece entre quinta e sexta-feira. E aí, com a ajudinha de Saturno e Netuno também. Então, é toda uma semana empurrando a gente para que a gente, não é sobre pressa, é sobre definir melhor o caminho, e definir esse melhor caminho sendo um caminho do meio, né, sem criar confusão com as outras pessoas, mas também não abrindo mão daquilo que você deseja para você. Né? É muito importante a gente ter isso em mente, né? Ser mais nós mesmos, aceitando o apoio das outras pessoas, mas não dependendo dessas pessoas para poder decidir sobre a nossa vida, porque a oposição com os planetas, né, de Marte em Libra com os planetas em Áries, né, que é Saturno e Netuno, vem gritando no nosso ouvido que as decisões para a nossa vida dependem de nós mesmos, que é justamente a oposição, nós, Áries, né, e não de preencher a vontade de agradar as outras pessoas, que é o Marte no signo de Libra,
porque essa é a oposição. Apesar do Marte ser o regente desses carinhas aqui embaixo, de Saturno e Netuno, né? Que essa oposição, por ele ser o regente, reger Áries, né? Signo em que esses dois planetas que vão se opor a ele estão, e que são mais poderosos do que ele, é mais ou menos assim, nem tanta o mar, nem tanta terra. Não precisa chutar a canela do outro, né? Não precisa sair introduzindo um novo eu a todo custo. Não é sobre pressa, né? É sobre você se adaptar com você mesmo, e ir seguindo na direção do seu caminho com diplomacia. E qual é esse caminho? Toda essa movimentação de retrogradação, de Marte em Libra, que fala de desaceleração, ele também fala de um equilíbrio, de escolher o caminho do meio, né? Não são os extremos, né? A gente já não é o extremo de agradar ao outro, nem o extremo de chutar o pau da barraca e romper com todo mundo. É o meio disso. Agradar, né, sem se desagradar. É seguir o seu caminho sem atrapalhar o outro, sem criar conflito com o outro, né? Então isso é muito importante essa semana. Então, com relação a aspectos, a gente tem aí, como eu falei, no início da semana, na quarta-feira, a gente tem a mudança de energia do Marte saindo do signo de Virgem e ingressando no signo de Libra às 20h23 no dia 6, né? E essa ideia vai falar muito e vai bater muito com essa oposição com Netuno, que podem ser movimentos de decisões um pouco inseguras, né? Não sei direito para onde vou, surge um questionamento muito forte sobre o eu, quem sou eu, né? O que eu desejo da minha vida. Mas isso é justamente a história da lagarta e da borboleta, é a desconexão do velho eu, que dependia muito da opinião alheia, ou que dependia muito de preencher as expectativas alheias para seguir na direção de um novo eu, que é mais independente, que é mais ele mesmo, né, que é mais estruturado, que tem mais coragem, é mais maduro, mas dentro da própria perspectiva de um eu novo. Mas está ainda nesse casulo, né? E esse casulo é justamente porque até eu coloquei na chamada do vídeo dessa semana, né? Porque o eu, né, o novo eu e o novo caminho, que é Áries, aí onde Saturno e Netuno estarão, onde a gente vai definir a realidade através desse sonho, né, nosso sonho, criar nossa própria realidade nesse novo caminho, o eu e o caminho estão em construção. Então, até calma. Mesmo que você não saiba por onde seguir, só dê um passo de cada vez. Dê o passo que você consegue enxergar, o próximo passo, né? Mas com calma, com tranquilidade, tendo em mente essa ideia, né? De tentar não seguir mais o que você deseja para você do que preencher as expectativas alheias, porque assim você será você mesmo. Assim você brilha. Assim você desperta esses talentos que são importantes que a gente expresse para o mundo. Né, transformando a nossa energia em potência de cura do mundo, de transformação do próprio mundo, né, através da própria transformação. Então, a gente segue aí a semana com esses aspectos formando Marte, né? Nossa, chovendo aqui, vai fazer um barulheiro. Marte recebendo, Marte em Libra, né? Recém-ingresso em Libra, recebendo o trígono de Urano no signo de Gêmeos, né, pedindo que a gente equilibre um pouco as ideias, né? Lembrando que depois disso, o Marte recebe uma oposição de Saturno retrógrado em Áries, às 23h51 na sexta-feira, né? Logo antes da Lua cheia no signo de Aquário, e sendo Urano e o Saturno que fazem aspectos com esse Marte, que foi o regente da Lua crescente da semana passada. Esses dois planetas, Urano e Saturno, regem a Lua cheia do dia seguinte, que é Aquário. Então é justamente isso, tipo assim, não tenha pressa, não perca tempo, mas não tenha pressa, né? Equilibre, busque o caminho do meio, né? Tente encontrar um denominador comum, seja criativo nas suas ideias. Urano em Gêmeos fazendo um trígono para Marte em Libra, como é que eu posso conciliar o outro e o que eu desejo dentro desse caminho, sem eu ter que ceder o tempo todo, né? Decidir, esperar que o outro decida por mim. Não, seja criativo, tome suas próprias, tenha suas próprias ideias, siga sua mente, né? E o Saturno fazendo oposição ao Marte aí, o Saturno retrógrado em Áries fazendo oposição ao Marte no signo de Libra, é justamente ele mandando, tipo assim, soldadinho, aqui é o seu chefe mandando que você dá uma desacelerada, né? Você tá em Libra, você tá meio perdido, você não sabe direito qual o caminho ir, é o caminho do meio. Mas esse caminho do meio, ele tem que ter mais a ver com você do que com os outros, né? Você Áries do que os outros Libra.
né? E aí depois no dia seguinte a gente tem a lua cheia no signo de Aquário, que pede um despertar para o eu, despertar no Aquário, o Sol em Leão, para que eu tente encontrar o caminho do meio entre preencher as expectativas do coletivo, das outras pessoas Aquário, e fazer mais o que é mais importante para mim, Sol em Aquário. E depois disso, isso acontece às 4h54. E às 19h12 do sábado, dia 9, a gente tem um Netuno retrógrado no signo de Áries, fazendo oposição ao Marte em Libra. Então, é aquela ideia o sonho vai definir a minha realidade, mas é o meu sonho, é sonhar mais o meu sonho, não o sonho das outras pessoas. Né? Então, eu não posso criar uma realidade definida pelo sonho de outras pessoas que desejam que eu seja tal coisa. Eu preciso revelar a minha realidade, né? Revelar o meu sonho, o que eu sonho para mim, e não o que as outras pessoas sonham que eu seja. Né? Então é muito importante a gente seguir nessa direção, lembrando sempre da originalidade e da autenticidade e da coragem, tanto de sustentar essa originalidade e essa autenticidade, e também de sustentar os nossos sonhos, que são nossos, não das outras pessoas. Né? Porque é muito fácil, às vezes, você pegar e se um pai, uma mãe, uma sociedade, um trabalho definem o que você deseja para você. É muito fácil, você não tem que pensar, você não tem que fazer nada. Urano ali fazendo um bom aspecto com o Marte em Libra, fala assim, olha só, cara, tá na hora de você pensar por si mesmo. Né? Parar de pensar os pensamentos de outras pessoas, né? De ser influenciado, essa é a palavra, pelo pensamento de outras pessoas. É a hora de você pegar as rédeas para as suas próprias ideias. Você é muito criativo, você tem muitos talentos. Quais são eles? Pensa um pouco, né? Reflete um pouco. Né? O grande mal da humanidade hoje é que está tudo muito rápido, a gente não para pensar. E essa semana, os planetas retrógrados, o Marte em Libra, né? A oposição do Sol aí com a Lua cheia, né? Pede que a gente transborde quem a gente é dentro. Essa transformação, esse eu poderoso que nós temos dentro. E não que os outros desejam que a gente seja. Né? Porque senão a gente vai transbordar um sonho que não é nosso, uma realidade, vai criar uma realidade que não é nossa, e depois lá na frente eu ficar insatisfeito, frustrado, desiludido, né? Nada acontece como eu quero, nada é como eu desejo. E por quê? Porque acabou fazendo coisas que as outras pessoas desejavam que você fizesse, influenciado pelas outras pessoas e não pelo seu sonho, pela sua vontade, pelo que você deseja. Né? E aí a gente tem no dia seguinte a lua cheia, o Plutão retrógrado no signo de Aquário, mandando um trígono belíssimo para o Marte no signo de Libra, mandando a mesma mensagem, né? Liberte-se, rompa com o que os outros desejam que você seja e supere o desejo de agradar aos outros de uma maneira sem limites. Né? É importante perceber até onde você pode ir agradando as pessoas sem se desagradar. Né, sem se atropelar, sem se anular, sem abafar o seu próprio brilho. Né? Então essa semana ela está muito bela para a gente poder ter vários insights, para a gente poder parar e refletir, pensar, reorganizar a nossa rota, encontrar esse caminho do meio, que seja ele mais pacífico do que de conflitos, né? Para a gente poder revelar para o mundo essa originalidade, essa autenticidade e conseguir sustentar no tempo também, porque é mais fácil sustentar o eu verdadeiro do que a máscara, porque como eu falei no vídeo passado, as máscaras caem, né? Então, ó, uma boa semana para vocês. Dá um joinha aí pra gente no vídeo. Aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever aí no canal. E aperta o sininho quando vocês forem se inscrever para vocês terem acesso à informação de quando o vídeo vai ser lançado. Né? Aqui embaixo tem um texto muito bom com todas as informações. Tem também no site www.astrolumine.com.br um texto lá na íntegra. No Facebook também tem, no meu Facebook pessoal, no Facebook da Astrolumine. Tem também no Instagram, tem o Céu do Dia no Instagram, todos os dias, mandando aí mensagens diárias para vocês se guiarem durante o dia, tá bom? Então, uma semana de muita transformação, de sustentação dessa originalidade, dessa autenticidade, percebendo que as decisões que a gente toma na nossa vida dependem só de nós mesmos, são responsabilidade nossa, não vamos colocar isso na conta do outro. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau.